Fala, gente! Boa tarde a todo mundo que está ao vivo. Aqueles que estão chegando agora ao vivo, uma boa tarde e sejam muito bem-vindos. Para aqueles que estão assistindo de outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está assistindo, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso curso de operador de áudio, ministrado aqui pela GMT Eletrônica, na pessoa de quem vos fala, o Givaldo. Sou Givaldo Macedo, proprietário da Eletrônica. E estamos aqui para passar para todos, né, as diretrizes, informações, conhecimentos, tudo que é necessário para a gente trabalhar com áudio profissional na nossa igreja para fazer o melhor para Deus. É uma parceria aqui da GMT Eletrônica e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Temos aí o apoio dos nossos amigos, irmãos, os pastores, presidente da nossa igreja e a cada pessoa que faz parte aqui desse ministério. Seja bem-vindo. Hoje é a nossa quarta aula. Tem gente que está chegando agora, né? Quarta aula já. Já pensou, pessoal? Tem gente que está chegando agora. Vou mandar aqui uns boas-vindas aqui para o nosso amigo, irmão Dorival Pereira, pastor Doge. Seja bem-vindo, meu irmão. Tá aqui o Igor. Seja bem-vindo, Igor. Boa tarde. Tá aqui algumas representações. Doge aqui representando o Palmeiras dos Índios, tem uma equipe grande lá também que está participando aqui das nossas lives. O Júlio César aqui da igreja que eu congrego, aqui no bairro Santa Esmeralda, aqui em Arapiraca, Alagoas, faz parte do distrito do Alto do Cruzeiro. E tem alguns irmãos aí que estão assistindo em horários alternativos também, de toda Alagoas e se estendendo agora para outros estados. Tem igreja em todo canto, né? O Igor tá Central Primavera, representação aí da Central. Tem uma equipe forte aí, uma equipe grande trabalhando aí para o crescimento do Reino de Deus. Muito bem. Bom, muito bem, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula bem especial. Nós estamos concluindo o nosso terceiro tema, que é falando sobre a segunda área dos quatro elos da sonorização. A segunda área hoje a gente vai trabalhar, finalizar. A gente começou na nossa última aula, né, na terceira aula, e agora vamos ter a quarta, que é a conclusão desse tema. Já me perguntaram, Edvaldo, vai ser quantas aulas? Rapaz, essa resposta eu não tenho. Por quê? Tem mais de 30 anos que eu estou nesse ramo e estou aprendendo. Então, assim, não se preocupe com quantas aulas vão ser, não. Fique tranquilo em relação a isso, que você vai aprender muita coisa. Se preocupe em querer aprender, tá? Se preocupe em querer aprender. E nessas primeiras aulas aí, primeiras 5, 6, 7 aulas, você já vai saber o básico para ter um bom controle aí, né? Uma boa administração da sua função aí na igreja, né? Uma boa administração da sua função. Mas, como a gente sempre faz, a gente começa, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, orando, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e compreensão daquilo que vamos estudar nessa tarde, tá bom? Então eu vou convidar você a fechar os olhos agora e vamos falar com Deus mais uma vez, pedir a companhia aqui do nosso Senhor aqui para nos dar entendimento, sabedoria. Oremos? Senhor nosso Deus, queremos agradecer por cada um que está aqui conosco, cada amigo, cada irmão que está fazendo parte aqui desse curso, aqueles também que estão buscando informações a respeito de som de igreja e por acaso acessou aqui o nosso canal, que o Senhor derrame tua graça, tua misericórdia e tuas bênçãos sobre ele. Nos dê agora sabedoria, que teu Santo Espírito, assim como ilumina aqueles que estudam as Sagradas Escrituras, venha nos iluminar, Pai, no conhecimento agora que precisamos a respeito desses temas que vamos estudar. Afinal, vamos utilizar esse talento, esse dom para o crescimento da tua obra, para o engrandecimento do teu reino, e pedimos que o Senhor use de graça conosco, use de misericórdia e nos conceda sabedoria. Tua palavra garante que aquele que pede sabedoria o Senhor dá. Então, conceda-nos essa graça, possamos entender. Eu, como professor, posso usar as melhores ilustrações e palavras, e para que cada aluno que está agora nos acompanhando, nos assistindo,
possa colocar em prática da melhor maneira, que possa compreender e usar no crescimento do teu reino. Esse é o nosso pedido e fazemos em nome de Jesus. Muito bem. Amém, amém, amém. Amém, muito bem. Mandar aqui uma saudação também aqui para nossa amiga a Givaneide, que está aí. Irmã Givaneide, que está aí lá da Central Primavera. Patrícia também da Central Arapiraca já está aqui, mandando boa tarde para todo mundo. O Charles aqui do Distrito Primavera, Igreja Verdes Campos. Sejam todos muito bem-vindos. E o restante dos amigos que estão chegando aí para fazer parte aqui da nossa live. Hoje bem especial, vocês vão ver daqui a pouquinho o motivo de ser especial. A gente está concluindo aqui o nosso tema. Na nossa última aula a gente finalizou, e aí abrimos a oportunidade para perguntas, que a gente vai ter hoje também no final. Finalizamos aqui com uma abertura, uma introdução, falando a respeito das mesas de som. Esse tema aqui, né, ó, mesas de som, funcionamento das mesas, né, a parte de equalização, de ganho. Hoje, especificamente, nós vamos tratar da equalização. Eu digo a vocês que é um dos temas mais importantes. Se você entender a equalização, você entendeu, resolveu a questão do som, tá? Você tem que compreender e entender bem esse assunto. Por isso nós vamos hoje trabalhar isso aqui. E na última aula falei um pouquinho aqui sobre diferenças, né, de mesas. Falei um pouquinho da história da mesa, desde a primeira versão. Vocês estão vendo aí nessa foto aí que tá os Beatles. Uma das primeiras mesas do mundo, né? E essa de estúdio, faz gravação, uma mesa ligada a um gravadores de rolo. O pessoal que é antigo sabe o que é isso, chamava fita cassete. Era uma fita de rolo bem grande assim, e de 2 polegadas, às vezes até mais, para caber a quantidade de informação. Hoje o pessoal faz a gravação até num notebook em casa, né? Mas naquele tempo não era assim não. E chegamos até as mesas digitais, mesas de alto nível, mesas de altíssimo desempenho, qual também iremos aprender aqui alguma coisa importante sobre elas. Apesar que não temos a oportunidade, a grande maioria das nossas igrejas não tem a condição financeira, né, a realidade financeira não permite ter uma mesa digital. Mas, quem sabe, né, há possibilidade. Não podemos esquecer que nós estamos na igreja daquele que é dono de tudo. E o recurso de Deus está nas nossas mãos. Ele confiou a nós. Quem sabe, né? Alguma igreja consegue essa bênção aí. Vamos orar, vamos orar. Mas vamos entrar no tema, a partir no tema de hoje, um tema especialíssimo. Olha, ainda dentro do tema da equalização, né, processamento, tratando especificamente de equalização, faixas de frequência. Você sabe o que é frequência? Na última aula eu coloquei aqui algumas frequências sonoras para a gente ouvir, não foi? Algumas pessoas ouviram aí uns apitos, uns zunidos, umas coisas. O que é isso, irmão? Simples, muito simples. Nós temos uma faixa de percepção, de captação dos nossos ouvidos e também o nosso corpo. O corpo também trabalha como um captador sonoro, tá? Vocês vão entender hoje. Frequências baixas, né, na faixa dos subgraves, né, os graves de frequência muito baixa, eles são mais sentidos, vibração, do que necessariamente ouvidos, né? O ouvido não consegue detectar determinada gama de frequências. E nós temos uma tabelinha aqui, eu vou encher a tela para você enxergar mais fácil, tá? Eu vou encher aqui a tela, deixa eu colocar, pronto. Nós temos aí uma faixa, uma determinada faixa de frequências, aí embaixo desse termo faixa de frequência, exatamente onde está o mouse agora aqui, ó. Nós temos aqui uma escala da faixa de frequências que alguns seres conseguem ouvir. Você sabia que um cachorro tem um ouvido melhor do que um ser humano? Rapaz, um cachorro, a gente tem um mau hábito, né, de chamar determinadas pessoas. Isso é um cachorro, rapaz. Você fez um elogio, sabia? O cachorro é mais fiel do que o ser humano, né? Isso aí é notório.
E o cachorro escuta uma gama de frequências maior que o ser humano. Olha só, teoricamente o ser humano consegue ouvir de 20 a 20 mil Hz. 20 Hz corresponde às frequências baixas, 20 mil corresponde às frequências altas. Um cachorro consegue ouvir de 15 mil, ou de 15 Hz, abaixo ainda, né? Ele ouve mais gama de frequência baixa e ele ouve até 45 mil Hz. Nós nem imaginamos que tipo de som se sai aqui nessa faixa de frequência o cachorro escuta. Um sapo, um sapo tem um ouvido quase igual ao ser humano. Ele escuta de 50 Hz até 10 mil ou 10 kHz. O gatinho, escuta melhor do que o homem também, ó. Ele ouve de 60 Hz, frequências bem graves, até 65 mil. E, pasmem, o morcego, ele ouve a partir de 1000, que equivale aos médios, né? Frequências médias, aquele som de corneta. O pessoal chama de xilocaína aqui no Nordeste, né? Quem sabe, quem anda nas feiras públicas conhece. Xilocaína é aquele pessoal que usa aquelas cornetas metálicas na rua, vendendo alguns produtos naturais aí. E a faixa de frequência que um morcego escuta começa naquela faixa de 1000, né, 1000 Hz, que é bem médio, chega a 120 mil. É muita coisa, muito alto, né? São ultrassons, frequências muito altas. Nós temos aqui nas nossas tabelinhas aqui algumas demonstrações, né? Alguns animais, a faixa de frequência que eles escutam, por exemplo aqui, ó, o elefante, a topeira, houve frequências que são chamadas de infrassons, frequências muito baixas, que é mais uma vibração do que um som, na verdade. Eles conseguem ouvir. Os cães e gatos aqui, né? Uma faixa de frequência. Aqui o morcego, o golfinho, também outra faixa de frequência. Aqui nós temos uma escala. O ser humano, o campo auditivo humano, como diz aqui a descrição, equivale de 20 a 20 mil. Mais condensado aqui na parte central dos médios, que corresponde ao som da voz humana. Nas nossas tabelinhas aqui tem alguma coisa, alguma ilustração. Lembrando que todo esse material vocês vão receber em apostila, tá? Aqui está só com uma ilustração para eu abrir o assunto para a gente compreender. Nessa escala aqui a gente tem uma escala de resposta de frequências também com a mesma situação. Detalhe importante, isso aqui é uma simbologia de uma onda sonora. Quando é uma frequência baixa, ela é uma onda mais longa, né? Quando é uma frequência alta, é uma onda mais estreita, ou seja, a velocidade do ciclo. É isso que nós vamos estudar hoje. Frequência. Frequências baixas, um ciclo mais longo. Frequências médias, um ciclo menor. Frequências altas, um ciclo bem rápido. Menor fala no sentido do espaçamento aqui, mas na realidade o ciclo, a velocidade com que ela pulsa é bem maior, tá? Bem maior. E vamos hoje entender esse assunto. E aqui tem uma escala também com alguns animais, faixas de frequência. E eu tenho do lado aqui, tá pequenininho, talvez você não consiga enxergar direito aí, mas não se preocupe com isso, tá? Você vai ter isso aqui em dimensões grandes depois na apostila que você vai baixar totalmente grátis. Você vai receber essa apostila aqui totalmente grátis. Nós temos aqui, ó, que interessante nesse nível aqui, níveis em decíbeis ou decibel, depende de como é que você lê. Nós somos brasileiros e não falamos americano, teoricamente, então a gente lê do jeito que a gente quer ler, né? Mas isso aqui é o sobrenome da pessoa que desenvolveu essa escala de medidas em decíbeis, um nível de pressão sonora, de volume, de nível também de voltagem acústica, enfim, tem vários termos e a gente vai começar a entender um pouquinho melhor. Vocês lembram quando eu falei da estrutura de ganho? Estrutura de ganho, deixa eu voltar aqui na telinha. A estrutura de ganho, que é o primeiro estágio, depois que você faz a captação, aí dentro do processamento, a primeira estrutura que a gente vai trabalhar é o ganho. O ganho vai elevar o sinal até chegar ao seu nível de trabalho máximo, que é 0 dB. A leitura é negativa, menos 70, que é quase inaudível, até chegar em 0 dB, que seria o limite de trabalho da maioria dos equipamentos. E depois tem uma sobra de sinal, que aí vai mais 10, mais 20, mais 30, depende do equipamento. Por que se estabeleceu isso?
para que pudesse ter critérios e ter que as fábricas trabalhassem de forma universal. Por exemplo, qualquer fabricante de amplificador, mesa de som, compressores, crossovers, vai utilizar um parâmetro em níveis de decibéis, né, decibel, acerca do ganho, da faixa de trabalho daquele equipamento. Então, quando nós temos mesas de som que trabalham, deixa eu chegar mais pertinho de você aqui. Quando nós temos mesas de som que trabalham com tipos de entradas diferentes, como por exemplo entrada de microfone, entrada de linha, que pode ser usado em instrumentos musicais ou alguma fonte de geração de som, como DVD, computadores, celulares, etc., que já tem um nível elevado de saída, são ganhos totalmente diferentes para esses equipamentos. Vocês lembram da nossa aula de captação? Vou pegar aqui o nosso microfone, ainda está aqui, ó. Olha ele. O nosso microfonezinho aqui desmanchado, só o esqueleto do microfone. Esse microfone capta sons, vibrações. Aqui tem uma pequena bobinazinha, ó, uma pequena bobinazinha. Que veio um parafuso colado aqui no ímã, caiu o parafuso. Esse microfone aqui, ele faz a captação da vibração acústica, o som, né? Transforma em energia elétrica aqui pelos fios, manda para um conector lá na saída do microfone, onde você vai conectar na mesa de som. E aqui o nível de energia que sai aqui é muito baixo, muito baixo. Eu preciso elevar esse nível para que eu consiga trabalhar nos meus processadores aquele sinal de forma adequada. Então eu vou fazer um processo de ganho, aumentar o sinal desse microfone, ou dependendo da fonte sonora, reduzir o sinal para que fique em 0 dB, porque é a faixa de trabalho que eu preciso, de ganho, né, de voltagem, de nível que eu preciso para trabalhar nos meus equipamentos de processamento, que são a mesa de som, os equalizadores, efeitos, compressores, etc. Certo? A gente vai aprender tudo isso aí a partir de agora. Tá ok? Mandando aqui ó, um abraço pro nosso amigo Oséias, lá de Maceió, grande Oséias. Zé é de Arapiraca, na verdade o Oséias não é de Arapiraca, o Oséias parece que é de Pernambuco, é de São Paulo, eu não sei. Eu sei que ele morava aqui e agora está morando em Maceió, congregando lá. Seja bem-vindo aqui, Oséias. Nosso amigo Frank também, lá do Brasília 2, seja bem-vindo. O Júlio já mandei, mas ele botou o nome da igreja, eu vou colocar aqui, ó, Santa Esmeralda. Bem-vindo, turma, vamos lá. Parabéns porque estão aqui, né? Mas vamos dar sequência aqui, porque o tema de hoje é bem interessante e é um tema que ocupa bastante tempo e gasta bastante mente, viu? Tutano, juízo, cabeça, vai forçar um pouquinho hoje vocês aí, tá? Mas não se preocupa não, que você vai poder assistir essa aula quantas vezes você quiser. Gente, tratando do tema equalizador, vou mostrar a vocês alguns equipamentos de equalização. Nós temos aqui no nosso primeiro equipamento aqui, ó. Isso aqui para quem tem instrumento musical, é muito comum ver. É um equalizador, um circuito de pré-equalização do violão. Isso aqui pode estar em violão, pode estar em baixo. Guitarra não, raramente, mas você vai encontrar isso aqui no baixo, vai encontrar isso aqui no violão. Alguns instrumentos, tanto acústico como elétrico, né? Você vai encontrar isso aqui, que é nada mais nada menos do que um equalizador, certo? Você tem uma estrutura de ganho aqui, um volume, que na verdade aqui está controlando somente o volume de saída do violão, do instrumento, e você tem aqui um controle de grave, de médios e de agudos, que dentro daquela faixa que a gente viu, daquela escala, corresponde a essa primeira etapa aqui é os graves, né? A segunda etapa aqui os médios e a terceira etapa aqui aos agudos. Irmão Givaldo, qual é a diferença desse que tem 3 para esse que tem 9, esse que tem 15, esse aqui que tem 31, esse outro aqui que é um digital, todo diferente, todo complexo? Qual a diferença desses equalizadores? Entenda, o princípio é o mesmo, todos vão trabalhar níveis em faixa de frequências diferentes. Todos eles vão atuar em faixas de frequências diferentes. A diferença é a quantidade de bandas, ou seja, de frequências que eles vão trabalhar, certo? Tem questões técnicas envolvidas aí, como tipo de filtro, tipo de
de circuitos eletrônicos, que eu não vou tratar disso aqui com vocês, seria num curso mais para técnicos que vão fazer manutenção ou projetos. Mas para quem vai operar, o conhecimento somente que eu vou passar para vocês aqui é o necessário o suficiente, certo? O conhecimento que eu vou passar para vocês é o necessário o suficiente. Mas só para título de compreensão, entendimento, vou dar um exemplo aqui. Se eu pego esse equalizador, que é 3 bandas, certo? Grave, médios e agudos, e vou comparar com qualquer um desses, vamos supor, esse aqui tem 9 bandas, certo? Ó, 9 bandas. Eu tenho 3 frequências aqui trabalhando a faixa de graves. Eu tenho 3 frequências trabalhando a faixa de médios. E tenho 3 frequências trabalhando a faixa de agudo. Se você observar, se o seu celular, sua TV, o seu notebook permitir você enxergar bem, você vai ver que embaixo aqui de cada um desses controles, você tem a frequência que ele está atuando, 63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K. Se vocês observarem, são números múltiplos, né? Por exemplo, 63, o dobro, mais ou menos 125, o dobro, 250, o dobro, 500, o dobro, 1000, 1K é 1000, 2000, o dobro de 1000, 4000, 8000, 16000. Isso tem um motivo, certo? São oitavas. Isso aqui tem um motivo de estar assim, essa distribuição. É para você ter um controle das bandas de frequência, tá bom? Nesse aqui eu tenho mais bandas de frequência. Então, se você observar, por exemplo, 63, tá aqui, ó, 63. 125, ele pulou. Tem 100, 150. Há pequenas diferenças de um equipamento para o outro, mas o 250 está aqui, o 1000 está aqui. O 2000, ó, não tá. Eu tenho 1600 e 2500, né? 1K6, 2K5. Aí a próxima frequência seria o 8. Aí eu tenho, ó, 6 e 10. E a última 16 está aqui. Então, esse aqui vai me dar mais possibilidades. Esse aqui vai me dar mais possibilidades de atuar nas frequências. Eu não estou entendendo ainda. Não se preocupe, que estou só explicando a você a diferença da quantidade de bandas. Eu ainda vou mostrar o que é frequência para você entender. Um detalhe muito importante, que se você observar em qualquer dos equalizadores, ele tem no centro um zero, ó, zero. Aqui eu tenho um positivo, negativo, aqui mais 12, menos 12, dB, decíveis. Eu tenho nesse daqui, ó aqui o layoutzinho, ó, zero no meio. E aqui eu tenho mais 12, menos 12. No digital, tá pequenininho aqui, mas eu acredito que dá para você ver. Tem uma linha central que equivale a zero, e eu tenho uns pontinhos aqui, um em cada frequência. Aqui tem 30 bandas de frequência, certo? E aí, ó, os pontinhos aqui estão marcando o posicionamento que foi feito nessa equalização aqui de demonstração. E aqui embaixo eu tenho um equalizador de uso profissional da marca DBX, uma referência mundial de qualidade. Esse é um dos mais simples da marca. Aí às vezes a gente se assusta com esse monte de botão aqui, né? Para que serve tanto botão? Para eu ter um domínio melhor por faixa de frequência. Eu tenho aqui, ó, mais ou menos até aqui para controlar os graves, aí daqui até mais ou menos aqui para controlar os médios, e daqui até o final para controlar os agudos. Com uma quantidade de frequência dessas, eu vou fazer uma calibragem de equalização mais minuciosa, com mais detalhes, com mais riqueza. Eu vou conseguir trabalhar de forma mais profissional, mais específica em determinada faixa de frequências, tá? Entendendo essa questão de frequência. Você lembra, você viu que eu mostrei aqui. Tem um zero, tem um mais, tem um menos. Tem gente que pensa que isso aqui é um volume. Não é um volume. Aqui é um controle de ganho em uma determinada faixa de frequência. Se eu pego todos esses controles aqui e coloco tudo no zero, o que vai acontecer? O som que está entrando nesse equipamento de equalização está saindo igual. Não houve nenhuma mudança. Zero quer dizer, o equalizador não atuou nem aumentando e nem baixando o ganho em frequência nenhuma. Agora, se eu pego qualquer uma dessas frequências e eu subo ou baixo essa frequência, eu estou fazendo agora um controle de ganho, ou seja, de volume, de uma forma bem
básica para a gente entender, bem popular. Eu estou controlando o volume de cada frequência individualmente. Não, entenda, não é o volume geral, isso é outra coisa. Eu estou trabalhando o ganho de atuação do equalizador em cada faixa de frequência. Por exemplo, estou mexendo nos médios sem mexer nos graves e nem nos agudos. E quando eu tenho quanto mais quantidade de bandas de frequência, melhor eu vou conseguir fazer, atingir o objetivo que eu tenho. Eu tenho um objetivo específico de tratar determinada questão acústica, por exemplo. Vai ser a nossa última aula, tá? Última aula, assim, dos 4 elos, né? Da introdução do nosso assunto. Que, preste atenção, vai ser uma aula muito interessante, muito importante, né? E algo que eu vou usar o termo assim, preocupante das nossas igrejas, porque na grande maioria das vezes nós temos problemas sérios de acústica e não sabemos nem dar o primeiro passo para solucionar. Então na última aula a gente vai aprender isso aí, tá bom? Mas, vamos lá. Eu pego o equalizador lá, esse aqui especificamente que eu estou demonstrando aqui, esse branquinho, faz parte de uma mesa Behringer. Deixa eu ver se ela está... Opa, se ela está aqui. Volta aí, seu menino. Volta aí. Cadê? Deixa eu ver. Eu não lembro se eu coloquei... Não, eu acho que eu não coloquei a mesa Behringer aí na história. Não coloquei. Mas é bem comum e boa parte das nossas igrejas aqui tem essa mesa Behringer. Aqui é um canal dela, um canal da mesa, certo? Mas não se preocupe com isso não. Depois eu mostro aqui. Há algumas mesas que são mais completas, né, geralmente as importadas, que vêm com equipamentos acoplados, como eu já mostrei. Algumas vêm com equalizador e vêm com processadores de efeito. Inclusive eu vou daqui a pouquinho colocar um vídeo, enquanto eu preparo aqui uma parte da nossa aula que vai ser na prática. Eu vou mostrar equalização e mixagem ao vivo aqui, né? A gente vai fazer aqui uma equalização e mixagem aqui de uma voz e um violão. E a maioria das mesas, né, inclusive essa que eu vou demonstrar agora, no nosso vídeo passado eu mostrei uma mesa pequena que foi instalada na igreja lá de esqueci agora o nome do Craíbas, a igreja de Craíbas, e foi instalada uma mesa pequena, mas que tem, né, equalizador desse porte aqui e processador de efeito. A mesinha que eu estou usando hoje aqui na nossa demonstração é uma mesa que não tem equalizador, somente a equalização dos canais, tá? A outra confusão que o pessoal faz em relação ao equalizador é o que é que eu faço com o equalizador geral, se já tem equalizador no canal, não entendi. Vamos entender a diferença hoje, tá? Hoje a gente vai entender a diferença. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: equalizadores de multibanda, ou seja, que tem uma quantidade grande de controles aqui, a função deles é no processo final. Ele vai fazer um casamento acústico, vou usar esse termo para a gente entender, uma analogia, um casamento acústico entre as caixas de som e o ambiente. O mesmo som em 3 ambientes diferentes serão 3 sons diferentes. Por que acontece isso? Porque existe a questão da acústica que está envolvida aí. Então, eu pego uma caixa de som dentro do mesmo ambiente. Se eu botar ela em 4 locais, eu vou ter 4 sons diferentes. Não é complexo o negócio? Então, aprender a posicionar as caixas de som no local correto é fundamental. Será a nossa próxima aula, tá? Nossa próxima aula vai ser essa, projeção. Como vou localizar as caixas de som no local correto. Tá? Próxima aula, se liga aí, que vocês vão gostar. Vai ser um tema muito bom. Mas a questão é, eu preciso fazer algumas correções de falhas que eu tenho no meu sistema. Determinada faixa de frequência vai responder alto demais em relação a outra determinada faixa de frequência. Quem vai fazer esse equilíbrio é o equalizador, equalizar, equilibrar, controlar. Eu vou deixar com que todas as frequências respondam plana, flat, como a gente fala, flat, é plano em inglês. Como é que eu consigo fazer isso? Que eu tenho uma resposta plana no meu sistema. Aí existem alguns meios, alguns recursos, a gente vai aprender na sequência.
Existe hoje um equipamento que faz a leitura, né? Um analisador de espectro de áudio, ele faz a leitura. Mas você precisa ter isso aí? Não, você precisa ter ouvido, tá? Com equipamento você vai fazer isso aí em segundos. Sem equipamento você vai fazer isso aí com experiência. Quanto tempo demora? Não sei. Você pode fazer em minutos, você pode fazer em anos. Vai depender da sua dedicação, do quanto o seu ouvido está treinado para fazer isso, tá? E a gente tirar alguns vícios que a gente tem. Existe quando eu fui tirar a minha carta de motorista, eu fui um motorista bastante responsável e irresponsável. Existe isso, existe. Eu dirigia já há muito tempo, mas não tinha carta de habilitação. Eu não tinha autorização para dirigir. Eu dirigia porque eu aprendi a dirigir. Só que eu tinha muitos vícios. Eu dirigia, fazia algumas coisas erradas. Que eu, quando fui fazer autoescola, descobri que estava errado. Certo? Então, corrigi esses vícios para poder eu retirar, né, a minha carteira. Hoje eu sou habilitado, carro e moto, e as coisas que eu fazia errado, dirigir, não é que eu saía, sabe, subindo nas calçadas e nem atropelando ninguém, não, nunca tive nenhum problema com isso. Muito pelo contrário, graças a Deus, os acidentes que eu tive até hoje, nenhum fui o culpado, sempre a culpa era de outras pessoas, né? Eu estava envolvido como vítima da situação. Mas depois que eu tirei a minha habilitação, foi que eu aprendi a fazer as coisas de fato e verdade, né? Agora estava habilitado. Então, quando eu me dedico para fazer um conhecimento, aí eu vou fazer as coisas habilitado, preparado para isso. É isso que nós estamos aprendendo aqui, tá? Ah, detalhe, importantíssimo. Pedido do nosso presidente aí, do nosso pastor também, o pastor Eduardo e o presidente Carlos. No final vai ter um certificado de operador. Vai ter um certificado. Por isso que eu preciso que você faça a sua inscrição naquele link. Eu preciso dos seus dados para saber qual é a sua igreja, como é que você vai receber. Eu não vou ter como entregar a todo mundo. O seu pastor vai entregar a você, tá bom? Você vai receber de alguma forma aí. Por isso que eu preciso saber qual a sua igreja, qual o seu distrito, qual o seu nome. Tem gente que está botando um apelídio lá. Eu não vou poder fazer um certificado com um apelídio. Não vai dar certo. Tem gente que não está colocando seu contato, né, nem e-mail, nem telefone. Também não vou conseguir entrar em contato com você, tá bom? E eu vou enviar materiais para você, tá? Vou enviar materiais para você. Estão me perguntando quando é que você vai enviar. Assim que eu terminar os 4 elos, eu estou mandando esse material para vocês, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar nesse mesmo vídeo aqui. Mais tarde eu vou disponibilizar o link para você baixar os áudios que a gente está utilizando. Vai uma pasta com todos, um CD, né, compactado. Você vai baixar ele, vai botar ou no pendrive, ou no seu computador, no seu celular, pode salvar em CD, eu recomendo salvar em CD. O CD não se apaga, a não ser que você arranhe ele. E aí você vai salvar esse material e vai ser muito útil para você. É uma referência que você vai ter para fazer ajuste de equalização. Mas voltando para o tema da equalização, preste atenção. Quando eu deixo tudo no meio, quer dizer que está flat. Eu não fiz correção. Qual a diferença da equalização do canal, que tem graves, médios, agudos, alguns com médios e graves variáveis, e um equalizador geral? Qual é a diferença? A diferença é que no canal eu vou tratar o som específico daquele instrumento, daquele microfone, aquele sinal especificamente. No equalizador geral, esse equalizador aqui, ó, esse grandão, os equalizadores aí, né? Nesses equalizadores, eu vou tratar o que está saindo para o povo. Eu vou fazer um casamento acústico entre caixa de som e ambiente. Certo? Entenderam a diferença? Os dois fazem o mesmo processo. Eles recebem um sinal, eles ou reforçam ou atenuam esse sinal para que fique equilibrado aquele som que você está ouvindo em determinada situação, em determinado ambiente. Tá bom? Entendido? Vou dar um exemplo, duas pessoas cantando. E cada um vai ter uma timbragem de voz diferente, né? Então você vai trabalhar o ganho, independente desses dois microfones, essas duas pessoas,
e a equalização. Vou dar um exemplo, tem um homem e uma mulher cantando, são equalizações diferentes, tá? Geralmente a mulher tem mais agudo que grave, o homem tem mais grave que agudo, e para que haja um equilíbrio, você vai ter que fazer uma pequena correção lá de frequências para soar aquelas duas vozes equilibradas. Não é só a questão de tonalidade, de timbragem deles, não. Existe também uma questão técnica envolvida aí, certo? Então você vai trabalhar esse lado aí. Da mixagem, na hora de mixar, de equalizar, de controlar, você vai deixar equilibrado a questão musical, aí é outra situação, né? Da questão do tom, da harmonia. Aprender o distanciamento de microfone, isso é um outro processo que às vezes dá um trabalhinho para você que é técnico, que é operador, ensinar a pessoa a usar o microfone. E temos muito esse problema, é muito comum. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos amigos e irmãos que estão adorando, cantando na igreja, não são profissionais da música, gente. São pessoas que se dedicam à obra de Deus e aprenderam a cantar ali na igreja. Então eles não têm a obrigação de conhecer. Mas nós, como técnicos na área, temos a obrigação de ensinar a utilizar. Certo? Combinado? Beleza. Ó, entendendo a questão dos gráficos. Entendendo gráficos. Eu trouxe duas amostras aí. Às vezes a gente vê um manual de um microfone. Eu trouxe um exemplo aí. É um tal de MB1K. Não sei nem que microfone é esse, mas não é importante isso. O importante é que tem um gráfico ali, ó, do lado dele, com a resposta de frequência. Observe aí, aqui, ó, preste atenção. Eu tenho aqui frequência, resposta de frequência. Ele responde, ele consegue captar sinais de 80 a 12.000 Hz. Aqui eu tenho um gráfico, um desenho aqui numa escala, onde eu tenho aqui, ó, de 20 a 20.000. Eu tenho um gráfico aqui, certo? Mostrando a faixa de captação. Teoricamente esse microfone é muito bom. Ele na parte de médios e graves ele é bem flat, quer dizer que ele é bem plano, ele tem uma captação boa. Nos subs, que a gente não consegue, a voz humana não consegue reproduzir frequências, sons nessas frequências aqui. Não fosse um elefante, uma baleia, aí dava, né? Mas ser humano não consegue reproduzir isso aqui. Então ele tem uma atenuação aqui, ó, baixou. Considerando que essa faixa aqui é o 0 dB, ó, essa faixa aqui, essa aqui é 0 dB, nós temos uma atenuação aqui, próxima aqui dos 80 Hz, que é onde ele começa onde é considerada aqui a faixa de captação. E na faixa dos agudos são os brilhos, os S's, que é que dá dicção, para a gente entender o que a pessoa está falando. Quando o cabo tá velho, parece comédia, né? Mas não, é pra entender. Quando o cabo tá velho, ele perde a dicção, perde agudo. A dentição dele tá ruim, o ouvido dele também já não tá bom e ele não se importa em não reproduzir determinada faixa de frequência. Ele começa a falar abafado e não percebe. Ele não percebe. Porque ele não ouve mais determinada faixa de frequência. Ou porque ele tem um problema de dentição, certo? Isso aí são coisas bem importantes a gente entender, compreender, para na hora de amplificar a voz daquela pessoa, né, fazer o tratamento na voz daquela pessoa, saber o que eu estou fazendo ali. Então esse microfone ele tem uma certa elevação aqui, ó, a partir dos 5K, corresponde à presença da voz, até os 10, 12K, ó, ele tem um brilho. Isso quer me dizer que eu não vou precisar na minha mesa reforçar essas frequências. Pelo contrário, é capaz de eu precisar atenuar essas frequências, porque elas estão vindo sobrando aqui no microfone. Um microfone de condensador de estúdio, isso aqui é retinho. Ele não tem modificações na equalização, ele é bem plano, para que eu faça as correções no meu equalizador da mesa. Mas no caso de palco, de evento, de show, cada microfone é feito um processo de tratamento nele, com os materiais mesmo. É o tipo do material que ele é composto, faz um tratamento para que ele consiga soar da maneira mais natural possível uma voz ou determinado instrumento, certo? Que, por exemplo, eu posso pegar esse microfone para fazer uma captação do som de uma guitarra que está ligada a uma caixa de som de guitarra. Pouca gente sabe disso, pelo menos dentro da igreja, né? No meio profissional isso é muito comum, mas dentro das igrejas pouca gente sabe que o som de guitarra
não é extraído do instrumento. Não vem do instrumento para a mesa de som. Ele é tirado de uma caixa de som. O instrumento é ligado na caixa de som, certo? Aquela caixa de retorno de guitarra, um cubo, cabeçote, depende de como é que você quer chamar. E o microfone vai para frente daquele alto-falante e faz a captação do som que está saindo ali. Olha que interessante. Então, aí existem microfones adequados para fazer esse tipo de captação. Estamos falando aí de um recurso mais profissional, né? Uma forma mais profissional de fazer esse processo de captação do som. Certo? Então, quando eu tenho conhecimento, eu olho para um papelzinho desse aqui, eu tenho agora propriedade para fazer escolhas. Eu vou olhar, rapaz, eu quero um microfone que seja mais plano possível. Eu quero fazer o tratamento na minha mesa. A outra diz, rapaz, a minha mesa é muito limitada, ela não tem tanto recurso, então eu quero um microfone que já me forneça uma captação muito boa. Como é que eu vou escolher se eu não tenho conhecimento técnico? Entendeu? Agora você começa a ter um certo conhecimento técnico e você vai começar hoje a olhar os manuais do seu microfone. A gente pega, a primeira coisa que a gente faz quando compra um equipamento novo é jogar fora o manual. Você já olhou? Pararam para olhar isso? Vamos fazer uma analogia agora com a Bíblia? Bora! Por que as pessoas erram nas questões religiosas? Porque desprezam o manual. Que é o manual? A Bíblia. A Bíblia é o manual. Então, você quer tratar do assunto com propriedade, religioso? Bíblia, você tem que conhecer a palavra de Deus. Como é que eu vou tratar bem do assunto técnico se eu nem ler o manual dos equipamentos? Você pega e joga lá fora. Né? Entendeu? Então, quando eu conheço os termos técnicos que eu sei, que eu olho para uma tabelazinha dessa aqui, eu sei mais ou menos a resposta do microfone. Antes de ligar o microfone, eu já sei mais ou menos o som que ele tem. A história é totalmente diferente, tá? Aqui do lado eu tenho um exemplo aqui de um equalizador digital, de uma mesa digital, certo? Nessa linha central aqui eu tenho 0 dB. E nessa equalização especificamente aqui, ó, está sendo feita uma atenuação em duas frequências, duas faixas de frequência aqui. Você percebe esse desenho? Não é a montanhazinha bem bonitinha não, ó. Aqui quer dizer que a pessoa que está fazendo esse processo de equalização, ele sintonizou aqui, ó, em 1,7K e atenuou 11 decibéis. Ele baixou bastante nessa faixa de frequência para atenuar médios. Depois ele selecionou a frequência de 4,3K e fez uma outra atenuação. Ele tirou dois picos aqui de frequências, ele deu uma atenuada, que provavelmente esse instrumento aqui estava ou voz, não sei o que é especificamente, eu peguei uma foto aleatória, e está sobrando essa faixa de frequência. Pode ser até o sistema de PA aqui, o sistema da frente do som, não sei especificamente o que é, certo? Isso aqui é de uma mesa digital, é uma mesa da Behringer, isso aqui, tá bom? É um equalizador paramétrico de 6 bandas de uma mesa Behringer. Isso aqui está sendo utilizado em alguma coisa, não sei se é o master, se é um canal, não importa, o que importa é que aqui você olha agora e você não vê uma montanhazinha, você sabe que aqui é o 0 dB, aqui eu tenho uma elevação de 15 decibéis, aqui de mais 15 e menos 15, aqui a faixa de frequência embaixo, ó, do 20 ao 20.000, e eu sei que em 2K houve uma grande atenuação aqui, ó, uma gama bem alta, e em 4K outra atenuação, tá bom? Entendido? Certo? É só para a gente ter conhecimento, pessoal. Conhecimento é tudo hoje, tá bom? Resposta de resposta de frequência. Ops, volta aqui que aqui terminou essa parte. Agora é o seguinte, vamos para a prática aqui que eu quero concluir a nossa aula hoje, fechando esse tema, né, da mesa de som e explicando o funcionamento final dela, tá? Já vimos o processo de captação, depois entra para o sistema de ganho, equalização. Agora nós vamos, de forma prática, ver isso em ação. Eu vou mostrar aqui, um pequeno videozinho aqui. Pequeno vídeo não, eu vou fazer ao vivo aqui para vocês verem aqui. Eu vou só fazer um posicionamento aqui de câmera agora. Como eu estou com alta tecnologia aqui, eu só tenho uma câmera.
Deixa eu colocar aqui na tela cheia, enquanto eu vou reposicionar aqui a minha webcam aqui, para que você consiga enxergar aqui a mesa que eu vou trabalhar agora com vocês aqui, tá? Deixa eu posicionar aqui a minha bichinha. Vai ser uma tecnologia altamente sofisticada aqui que vocês não fazem noção, viu, gente? O nível de o padrão de qualidade aqui, nem a Global tem essa qualidade. Eu estou prendendo com uma fita isolante aqui a minha câmera. É sério mesmo, estou prendendo com uma fita. Porque o meu tripé não deu conta aqui, foi muito distante. Deixa eu posicionar aqui direitinho para eu liberar a imagem e o som, e vocês vão ver aqui como é que funciona. Rapaz, fica aí, seu menino. A câmera não quer fixar não. Fixa aí. Deixa eu ver se segurou. Mais ou menos. Pronto. Eu falei pronto, mas não está muito pronto não. Mas pronto. Ó, agora sim, a estrela aqui da situação. Aqui é a mesinha que eu estou utilizando nesse momento. Eu estou falando, ó, vocês estão vendo aí que está modulando. Eu estou aqui nesse canal. Eu estou no canal 1. Canal 2 eu tenho aqui esse outro microfone. Cadê a câmera? Ixi, saí do plano. Ah, deixa eu abrir, ó. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. O microfone não é para bater. O microfone é para falar e para cantar, né? Eu tenho aqui no canal 3 e canal 4, na nossa mesa, eu tenho um Media Play que está ligado ali, que vai ser o nosso instrumento de teste, um violão e uma voz que a mulher parou de cantar só porque eu abri. Vai, canta aí. Ó, violão e uma voz, certo? Nós íamos ter aqui um casal fazendo aqui esse trabalho, mas infelizmente houve um problema pessoal, né? Infelizmente a pessoa que eu ia convidar teve uma morte agora na família, Covid. Foi uma cena bem impactante, infelizmente. E não vai poder estar aqui, então eu coloquei do nosso CD mesmo, tá bom, gente? E nessa mesinha aqui especificamente, para quem está curioso, aqui é uma Soundcraft, uma mesa fabricação americana, muito boa, por sinal, essa mesinha. A Behringer imita essa mesa aqui, ela tem uma mesa que é um clone dessa mesa aqui. Essa aqui seria a original. Ela vem um processador de efeitos que vocês vão ver daqui a pouco. O som dele é muito bom, tá? E eu tenho aqui uma estrutura de mesa básica. Eu tenho aqui as entradas. Eu tenho Canon, como vocês estão vendo aqui, IP10, certo? E eu tenho aqui o meu processo de ganho, o meu ajuste de ganho. Eu tenho a equalização, são 3 frequências fixas, agudo, médios e graves. Efeito, o pan, que é o balanço. Não sei se você tiver com fone de ouvido agora, você está me ouvindo nenhum dos lados. Se você tiver com um fone ou a caixa, você está ouvindo do outro. E se não tiver, você está ouvindo dos dois lados igual. Tá? E aqui eu tenho o volume geral do meu microfone, tá? Tá aqui, o volume. Eu tenho aqui uma monitoração minha e eu tenho aqui o som que está indo para o ar, o geral. Tá bom? Vamos lá. Entendendo aqui a primeira coisa, vamos tratar sobre o ganho. Eu tenho aqui um som de instrumento musical, um violão. Lembrando que a equalização está flat, eu não estou tratando de equalização, está tudo em 0 nesse momento. Eu vou deixar o volume bem baixinho aqui e vou mexer no ganho, certo? De entrada, para vocês perceberem a atuação do ganho. Ó, que eu estou atenuando, baixou o sinal. E algumas pessoas confundem o ganho com o volume porque ele baixa e aumenta. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é aumentar e diminuir a sensibilidade, certo? A sensibilidade do canal, do ganho do canal. Se eu elevar isso aqui, eu vou saturar esse sinal, mesmo ele estando baixinho aqui a saída, eu vou deixar bem baixinho para não chegar distorcido aí com você. Eu vou distorcer a entrada desse sinal, ó. Deixa bem baixinho, tá? Você percebeu que acendeu uma lâmpada aqui? É o overload, pico. Aqui está escrito PK, pico.
Eu atingi um nível, lógico que não se usa isso. Eu topei aqui, coloquei no máximo o meu ganho para você entender o que eu fiz, né? Eu amplifiquei além do necessário, quer dizer que distorceu. Se eu começar a baixar o meu ganho aqui, essa lâmpada vai desaparecer ou vai ficar querendo, ó, querendo chegar no limite. Ela tá me indicando que eu estou passando do necessário, do ganho necessário, tá bom? Algumas mesas eu vou ter um controle, é um PFL, quando eu aperto, ou solo, ou monitor, depende do fabricante, ele vai me dar uma indicação no meu VU em que nível eu estou trabalhando, certo? Nessa mesa especificamente, que é bem básica, bem simples, eu não tenho esse recurso, eu tenho somente um LED que me indica quando eu estou com sinal acima do normal. Vou aumentar aqui e vou baixar aqui o ganho, mais ou menos no meio aqui, ó, para o que eu tenho de sinal é suficiente, ó. Certo? É o suficiente, mais do que o suficiente. E no outro canal aqui eu tenho voz, mesma situação, não tem diferença. Vou trabalhar o ganho aqui, que seria um sinal de microfone, mas como aqui é uma gravação, o sinal já vem alto, né? Percebe aí a distorção? Mesmo com o volume baixinho, que esse volume, entendo, esses volumes inteiros estão ligados a essa saída. Assim que funciona qualquer mesa de som, independente do tipo de volume. Eu tenho uma estrutura de ganho, tenho uma estrutura de equalização, certo? E tenho as saídas. Aqui tem uma saída para um efeito, que vocês vão ver daqui a pouco. E aqui eu tenho a saída do master, o sinal geral, certo? Então vou equilibrar, deixar o ganho no meio aqui, que para o que foi feito, a gravação que foi feita, ou seja, o processo de captação foi muito bem feito na gravação, eu tenho um sinal já bem forte, então não preciso abrir muito ganho. Por exemplo, o microfone que eu estou usando é bem fraquinho, olha o ganho dele onde está bem alto, ó, bem alto mesmo o ganho. Se eu baixar, você vai sumir a minha voz, ó. Se eu aumentar demais, vai distorcer também, certo? Vocês lembram que o microfone que eu estou utilizando é um microfone bem simplesinho, bem baratinho. Mas vamos para o lado prático. Eu tenho aqui um violão e uma voz. Trabalhando aqui a equalização do violão, para a gente entender. Vou deixar um volume médio. Eu tenho agudos, flat, atenuando, reforçando, certo? Médios, eu tenho flat agora, sem atuação, atenuando médios, estou indo para o extremo, viu pessoal? Reforçando médios. Graves, mesma situação, atenuando, reforçando. Como é que eu vou chegar no equilíbrio correto aqui? É o seguinte, eu tenho que fazer a equalização soar o mais natural possível. Se eu for ouvir aqui, vou perceber que está sobrando algumas frequências. Então, primeira forma correta de equalizar, vou usar correto como a minha opinião, tá? Porque, tecnicamente falando, você tem que trabalhar o máximo de atenuação, não reforçar. A tendência para todo mundo seria aumentar tudo. Não é o correto. Se você quer exigir qualidade do seu equipamento, tente trabalhar primeiro com atenuações. Então vou tirar excessos. Está sobrando agudo, eu tiro um pouquinho. Está sobrando aqui o grave, eu tiro um pouquinho. Nessa mesa tem um filtro de passa alta. Ó, é um filtro de 100 Hz. Então eu não tenho sinais de grave nesse violão, eu posso apertar esse botão. Ele vai cancelar frequências baixas. Eu vou ter um som mais limpo agora do meu violão. Certo? Vamos trabalhar a voz agora. Mesma situação. Eu tenho um agudo, alto, baixo. Eu tenho atuação nos médios. Ela parou, vai voltar. É um looping que tá repetindo ali a faixa. Ó, médio, distorceu, né? Vocês viram quando eu abri.
graves. with you. Ó, não muda muita coisa, por quê? Porque não tem grave na voz, principalmente feminina. Então posso chegar aqui, o médio, tirar um pouquinho do médio, não preciso nem mexer no agudo. Se eu vou fazer agora a mistura, a mixagem. And the time of year don't matter. The time I spend with you is Christmas. Como é que eu sei qual o nível correto aí? Eu vou ter que educar o meu ouvido, né, em relação a isso. And the time of year don't matter. Nem a voz pode sobressair o violão, ela tem que ficar, óbvio, bem nítida. E nem o violão deve sobressair a voz. O que eu vejo acontecer muitas vezes nas igrejas, o pessoal tem um medo muito grande, principalmente quando é playback. Bota um playback que você mal escuta e a voz lá já explodindo na caixa, sabe? And the time of year Um playbackzinho lá. Eu tenho que entender que, e aí onde vai você ter um ouvido educado no sentido de ouvir muito, ouvir bem, tá? Quando eu começo a ouvir bem, eu vou meio que acostumar. E a câmera tá caindo aqui. Ah, não, câmera, volta pra lá. A minha fita aqui, meu sistema de segurança aqui de fita tá descendo aqui. Vou colocar mais um reforço na minha fita. Outra coisa que não pode faltar para um operador de áudio, você tem que ter um negócio desse tempo todo, sabia? Quem trabalha com áudio já sabe. Tô fixando aqui essa tremedeira aqui porque eu tô fixando a câmera. Pronto, fica aí, paradinha, cidadã. Mas voltando aqui para o tema. Ó, quando eu educo o meu ouvido, eu vou ter uma noção básica de volumes. Então na hora que eu vou fazer uma mixagem, eu vou conseguir chegar no patamar de equilíbrio entre instrumentos e voz, tá? Então coloco mais ou menos os dois no volume médio que eu vou utilizar. and the time of year don't matter. Alguma coisa Time I spend próximo disso aí. with you. Vou deixar só a voz que eu quero agora trabalhar o efeito. Eu tenho aqui um banco com 100 efeitos. Processador, aqui eu mudo o efeito e a câmera está descendo de novo. Filha da mãe. And the Fique quieta aí, time vá. of year don't matter. Tem gente rindo aí agora. The time I spend with you. Ah, bom, quer descer, desça. Deixei ela descendo aí. Quando ela parar, Is Christmas. quando ela quer ficar, eu regulo. Aqui eu tenho como controle de efeito, certo? Ai, câmera, se decida o que é que você quer, minha filha. And the time of year don't matter. Está um reverb. The time I spend with you. Creio que vocês estão percebendo a diferença quando eu coloco o efeito na voz. Eu já tratei ganho, tratei equalização e agora eu estou colocando efeito. Esse efeito, um reverb, ele dá uma ambiência na voz, fica uma coisa mais harmônica, mais harmonizada, mais bonita. And the time É a maquiagem. don't matter. Ó, vou colocar na minha voz também. The time Ó, para falar, você não vai botar um nível alto desse que eu estou colocando para cantar. Para falar, você vai colocar só como diz o outro, 10 centavos ali de efeito. Ele vai me dar uma certa ambiência, ó. Percebe? Pequenininho. Mas quem está cantando não precisa de muito. Olha a diferença da voz sem the time I spend with you. com efeitos. Vou trocar a faixa aqui. Is- Opa, peraí, é a outra da frente. Pronto. Nessa outra faixa eu tenho outra música, outro instrumento, outra equalização também, talvez. There's a little drop of water rolling down my cheek. My voice begins to falter
when I try to speak. It's just a situation. Tem aqui o instrumento e tem aqui a voz. It's because of you. Sem 'Cause efeito. that little drop of water fell out of the sky. Com efeito. When I said I Vou love mudar you, o efeito aqui must para have been perceber a lie. a I diferença. wasn't really angry when you set me free. You don't mean that much to me. Perceba a diferença. I don't love you anymore. I don't need you like before. Delay. I don't miss you when it's dark and cold at night. Só como detalhe I'm aqui. alright. Certo? Só a título de exemplo. E o meu certo ficou certo? Certo. Voltando aqui, zerando aqui. Vocês perceberam, pessoal, a diferença que faz uma boa equalização, uma boa mixagem? Esse pequeno detalhezinho aí é muito importante, certo? Tem mais coisa para tratar do assunto? Tem mais coisas. Nós vamos tratar na próxima aula. Nesse momento eu quero dar a oportunidade aqui para quem tem perguntas a fazer, que eu estou vendo que o pessoal parou de comentar aqui no chat, porque fica assistindo a aula, né? Fica observando. Hoje eu não combinei com ninguém especificamente para entrar aqui ao vivo e fazer perguntas. Mas eu vou dar a oportunidade aí no chat para quem tiver perguntas para fazer. Então eu vou botar o fundo musical aqui baixinho. Quem tiver perguntas para fazer aí, aproveite agora, nesse momento, antes da gente concluir a nossa aula de hoje. Lembrando, a nossa próxima aula, eu vou falar mais alguma coisa sobre o processamento, óbvio, né? Tratar mais, principalmente a equalização, que nós vamos tratar bastante quando formos falar de projeção. Vou falar sobre equalização. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer no chat? Se quiser, pode aproveitar esse momento, faça sua pergunta aqui e eu coloco ela no ar, a pergunta, para a gente concluir a nossa aula de hoje com a participação aqui dos nossos alunos, tá certo? Sei que tem alguns aí que estão reunidos em grupos, por isso nossa primeira aula a gente tinha aí mais de 100 pessoas assistindo, agora a gente tem 12, 15, porque são grupos na verdade agora, né? A turma está se reunindo em igrejas, tem igreja que está comportando aí 8, 10 pessoas. Aqui o Edilson, eu gosto de observar, mas pode perguntar, rapaz. Não paga não para perguntar, viu? Só paga para comer o pastel, meu amigo. Para perguntar é de graça, viu, Edilson? E todos aí. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita esse momento aí para perguntar, tá? Aqui o Elvis, fala Elvis. Tem delay na mesa? Essa mesa tem um processador com 100 efeitos, são 100. Ela tem 23 aqui, ó, reverbs. Aí do 24 ao 39 eu tenho delays. Do 40 ao 55 eu tenho flange, phase, chorus e aí vai. Ela tem pans e outros efeitos do 56 ao 71. Ela tem combos que são misturas de efeitos. Enfim, são 100 bancos. Nessa mesa especificamente tem delay, tem reverb, tem phase, tem chorus, tem flange. Por exemplo, se eu colocar aqui na guitarra aqui, deixa eu ver, por exemplo aqui, eu acredito que é um efeito de guitarra, deixa eu ver aqui. Ó, isso é um phaser, ou um flange. Que na voz, não, lógico, não vai ficar legal, né? É para instrumento. Ela tem efeito para tudo. Ó, vou variar aqui. Ó. Só como exemplo, né? Mais alguém tem alguma pergunta para fazer aí? Aproveita esse momento. Ele botou aqui, top esse efeito na guitarra, muito bom. E essa mesa aqui, Elvis, especificamente, ela é muito boa. O processador dela de efeitos é profissional. É fabricado pela Lexicon, que é um dos melhores fábrica de processadores de efeito
do mundo. Nosso amigo Dorgival botou aí, só agradecer pelo conteúdo, nota 1000, rapaz, 1000 são vocês. Muito obrigado aí, muito obrigado mesmo por fazer parte aqui desse processo aqui nosso de aprendizagem, viu? Abração, Dorgi, saúde aí, um abração para a família, para todo mundo aí, a nossa Palmeira dos Índios, um abração para Palmeira. Vamos lá, gente, alguma pergunta? Se ninguém tiver, eu vou ter que encerrar aqui, concluir a aula de hoje. Hoje eu falei que só chega a tocar com a garganta seca aqui. A minha secretária, não sei se ela tá ouvindo ali, vai trazer uma aguinha para mim, para eu encerrar aqui com a garganta molhada, né? Mas eu vou voltar a minha câmera aqui para a posição. Deixa eu colocar na nossa tela aqui. Pronto. Enquanto eu volto a minha câmera aqui para a posição, fechando aqui com esse tema aqui da equalização. Aí o Oséias mandou agora aí uns parabéns, valeu Oséias. Oséias, eu não sei se você estava recebendo o link aí, se alguém aí Oséias é lá de Maceió, né? Não sei se alguém de Maceió estava te mandando o link das nossas aulas aqui, certo? Talvez você não estivesse recebendo. Então essa já é a quarta aula, você pode acompanhar aí no nosso, como é que chama? No nosso canal tem as outras aulas. Até aproveitando agora para pedir, né, para quem não é inscrito, se inscreva, tá bom? Para você compartilhar esse vídeo o máximo que você puder para os nossos amigos e irmãos aí que são operadores de áudio, são técnicos, sonoplastas, não importa como você chama, mas para que eles participem, para que eles entendam, tá bom? Façam parte aqui. O Júlio colocou aqui, ó, não tenho dúvidas. Obrigado, a Dona Maria chegou com a minha aguinha. Obrigado aí, Dona Mazé. Coisa boa, água, tô com garganta seca, falei muito aqui. O Júlio aqui, ó, não tenho dúvida no momento. Minhas dúvidas tiro pessoalmente na igreja. Você tem essa vantagem, né? Eu tô lá. Osés, não, ninguém mandou. Rapaz, dá uma chamada aí nas orelhas aí do pessoal aí da comunicação aí, viu? Osés, pode repassar o link. Se você olhar nesse canal aqui, quando terminar a live, você vai ler, veja os vídeos do canal. Você tem a primeira aula, a segunda, a terceira, essa aqui é a quarta aula, tá? E aí você pode ir passando pro pessoal assistir. E ele me corrigiu. É mesmo, rapaz. Você é do Paraná, eu tava esquecido, né? Nem de Pernambuco, nem de Maceió, nem de... É do Paraná. Mas agora você é alagoano, rapaz. Você nasceu no Paraná só. Viu? Repassa aí, viu, Zé? Para todo mundo aí, para que todo mundo possa participar. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, estou concluindo aqui o tema de hoje. Hoje, infelizmente, a gente não tem participação ao vivo aqui entrando aqui a turma, mas próxima aula eu acredito que sim, nós vamos ter. Vamos ver se o pessoal aí do Santos Esmeralda se reúne, né? O Frank mandou aqui, ó. Eu tenho uma mesa parecida com essa, sendo da Behring. Quando eu faço a ligação na caixa, que eu libero o volume do efeito, fica fazendo um barulho estranho. Mesma coisa quando eu conjugo em outra. Olha, Frank, pode ser defeito da mesa ou ela não está no efeito adequado para a voz. Você sabe, dependendo do modelo da Behring, os efeitos de reverb são no início. Se a sua for da linha prata, eu recomendo o efeito 8, o efeito 9, são muito bons. Se ela for da linha preta, a linha Xenix, aí você tem que usar o 86, 88, ou então o inicial aqui, deixa eu baixar essa guitarrinha aqui, o 7, o 16, depende do modelo da mesa. Ou ela está com defeito, e aí você pode trazer aqui para a GMT Eletrônica, não sei se você mora próximo aqui, você pode vir aqui e a gente faz a manutenção da mesa, ou ela está no efeito errado. E observe também o nível do efeito. Você viu aqui no exemplo que eu dei, nessa mesa aqui especificamente, o 0 é quando eu topo, eu chego no máximo é o 0. Tem mesas que o 0 é no meio, tá? A Behring, o 0 é no meio. É diferente, ela passa do nível necessário, ela chega até mais 15. É bem alto o volume dela. Se a gente coloca demais, satura, distorce. Tá?
é da linha preta. Pronto, então a linha preta você vai usar, ou pode ser o 16, o 88, 89, são os mais interessantes. A linha prata é melhor o som. Os processadores antigos são melhores. Tem bem mais qualidade do que a linha preta. A linha preta, a última linha que foi fabricada, veio com os processadores mais simples. Certo? Então qualquer coisa você pode trazer aqui, a gente faz o teste aqui e ver se só uma questão de ajuste ou se está com algum defeito mesmo especificamente. Certo? Pois muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, estamos encerrando aqui o tema de hoje. Concluindo aqui com o meu agradecimento à participação de todos. Gente, vamos divulgar, tá? Manda esses links das aulas aí para todo mundo. Manda o pessoal se inscrever. Eu vou olhar aqui a minha tabela de inscrição aqui. Eu já tenho 118 pessoas inscritas. 118, tá bom? Então, tá subindo aqui. Tá subindo a quantidade de pessoas inscritas. Mas pode ser